Nesse quarto bloco, nós vamos continuar conversando com o doutor Francisco Queiroz Bezerra Cavalcante, como já foi dito, doutor em Direito, professor titular de Direito Administrativo na Faculdade de Direito do Recife. Pois bem, ainda com relação ao novo Código de Processo Civil. Ele tem alguns pilastros: princípio da cooperação, uniformização de jurisprudência, estabilização de jurisprudência, com esse incidente de uniformização, mas também a tutela de urgência, a tutela de evidência. E aí, essa figura da tutela de evidência, lembrando que a tutela de evidência, ela prescindiria do perigo da demora. Só uma brincadeirazinha rápida. Uma vez um aluno meu em processo, ele chegou aos requisitos das tutelas cautelares, ele disse assim: olha, um dos requisitos é a aparência do bom direito, o perigo da demora, mas com relação à aparência do bom direito, era muito comum se falar em fumus boniores. Ele chegou e disse: olha, um dos requisitos é o fumo do bom direito. Quer dizer, como há uma dificuldade, às vezes, de idiomas mesmo. Eu queria frisar isso, que de repente o problema da transposição do direito estrangeiro não é apenas o fato de que a nossa sociedade é diferente da sociedade de onde houve a cópia, mas também o conhecimento do jurista brasileiro de idiomas estrangeiros não é um conhecimento tão forte. Um dos grandes embates que nós temos é ler a jurisprudência ou a legislação estrangeira. Às vezes nós chamamos de comparar, não um direito comparado, mas para um estudo que tateia a legislação comparada. Somente. Concorda com isso? Concordo. Que esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, é ler a legislação italiana, ler a legislação francesa, ler a legislação inglesa e também a legislação alemã. Então, às vezes, nós trazemos o Instituto sem considerar muito essas situações também, no vernáculo mesmo, de palavras. Pois bem, tutela de evidência sem o perigo da demora. Será que isso não já existe? Eu penso que sim. Eu penso que, voltando um pouquinho antes, quando falou sobre a questão do direito estrangeiro, o que acontece muitas vezes é que o jurista brasileiro, ele tenta, digamos, ilustrar aquilo que é a sua exposição com referências a textos legais ou autores espaçados em matéria de alta complexidade. Então ele pega um autor alemão e cita, muitas vezes na tradução, a maioria dos autores brasileiros não conhece a língua alemã, numa citação de uma tradução espanhola ou de uma tradução italiana, como se aquela ou dois autores que ele cite da Alemanha exprimissem o pensamento da doutrina alemã. E alguém vai dizer: muito bem, e como é que os tribunais alemães explicam isso? Ninguém sabe. Então, esse estudo aligerado do direito estrangeiro, ou essa referência aligerada mais do que ao direito à legislação estrangeira, eu penso que às vezes traz consequências piores do que benefício. Eu vi uma vez na dissertação de mestrado que fui participar da banca, o aluno falava muito de processo administrativo francês, processo administrativo francês, processo administrativo português. Na verdade, ele estava falando do processo, digamos, judicial, de controle da administração exercido pelos órgãos da justiça administrativa francesa, e quando ele tratava de Portugal, ele não estava tratando do controle judicial da administração pelos chamados tribunais, que dentro do judiciário até o Supremo Tribunal Administrativo. Ele estava falando daquela etapa prévia, que antigamente se chamava procedimento gracioso, que não estava comparando duas coisas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Em relação a essas a tutela de urgência, veja, por exemplo, Portugal não faz nenhuma grande diferenciação do Código de Processo Civil entre o que é uma medida de antecipação e o que é uma medida cautelar no sentido próprio. Ele fala em tutela de urgência. Então, eu penso que todos esses institutos, eles são plenamente compatíveis com o Código de Processo Civil atual. Apenas se destacou, se deu, digamos, uma visibilidade a algo que já estava patente e já estava sendo aplicado em muitos casos. Isso me remete a outra questão, que é: nós olhamos para fora
sem a profundidade necessária e, portanto, às vezes, de boa fé. Temos uma ideia diferente do que ocorre lá fora e esquecemos de olhar para o que ocorre no Brasil. Explico melhor. Juizados especiais federais. Bom, os juizados especiais federais, que as pessoas gostem ou não gostem, foi uma grande transformação da Justiça Federal. Esse novo Código de Processo Civil desconhece os juizados especiais federais. Acha que isso foi o quê? Desconheceu porque quis desconhecer, porque já tem uma legislação especial sobre o assunto, ou desconheceu porque não é do dia a dia das pessoas que elaboraram o código, os juizados especiais federais. Nenhuma palavra sobre pedido de uniformização de jurisprudência, enfim, sobre os juizados especiais federais. Caberia a aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil aos juizados? Esse desconhecimento, será que foi proposital ou foi apenas falta de ciência? Não, eu acho que não foi proposital. Se fosse proposital, ele tinha que estar expresso. Quando se redigiu o texto de justificativa do código, devia ter explicado por quê. Eu penso que foi só uma omissão mesmo. Eu penso que houve não vou usar uma expressão salada de fruta, mas assim, uma mistura, uma torre de Babel. Observe que nas comissões, cada deputado tinha o seu assessor, normalmente um professor de processo qualificado, e nem sempre esses professores de processo tinham suas posições harmônicas, e era como se cada deputado trouxesse aquela novidade, fosse a história das crianças, e que achava que cada um dando a sua pincelada ia ficar muito mais importante. Mas você perceba que os professores de processo no Brasil escrevem muito pouco sobre juizados especiais. Verdade. E aí eu pergunto, a academia, de alguma maneira, precisa ser aceita pelos tribunais. Isso. Por sua vez também, mas eles precisam aceitar a academia. Claro, tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que precisa ser um caminho, uma via de mão dupla. Teoria e prática integrando-se. E existem disciplinas, como por exemplo o processo, penso eu, onde essa mão dupla ela é útil, necessária, imprescindível. Claro. Então, falar sobre o processo apenas a partir da teoria é uma visão incompleta. O que acha disso? Eu concordo integralmente. Assinaria tudo que disse. Há essa dificuldade quando ocorre, e que nem sempre é igual daquilo que discutimos no primeiro ou no segundo encontro, que nem sempre a qualificação, a formação técnica especializada dos membros dos tribunais, para os quais muitas vezes institutos não têm a especificidade que têm e tratam as coisas de modo extremamente genérico, extremamente banal, extremamente simplificado, como se aquilo não fosse uma ciência. Eu acho que esse é um problema sério. Nós precisaríamos ter uma requalificação de muitos dos nossos membros dos tribunais para podermos ter um trabalho de melhor qualidade científica e reduzir a terceirização, ou admitir, como tem no caso americano, com os clérigos das cortes, que a terceirização existe e tem um papel. Mas seria possível no Brasil não haver terceirização? Explico melhor. O juiz ele fica durante 20, 30 anos lidando com direito de família. Isso. Direito de família apenas como um exemplo. Poderia ser sobre falências. Isso. Também apenas um exemplo. Aí de repente surge uma vaga no tribunal, na turma, na Câmara, o nome que tem a divisão administrativa, em direito penal. Aí ele é promovido para direito penal. Ou mesmo o Supremo Tribunal Federal. O juiz, ele é juiz do trabalho. Isso ocorre muito no Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é o que eu pergunto. Será que também não é um defeito? Porque se fosse na medicina, uma pessoa que passou a vida inteira tratando de clínica geral, de repente vai fazer, que é um grande clínico geral, aí de repente, 30 anos depois, vai fazer uma cirurgia cardíaca. Não seria admissível isso em medicina. Isso aí, eu penso que quando estava nos trabalhos da Constituinte, eu participei de alguns estudos e eu depois desisti porque eu era uma posição extremamente vencida no entendimento que nós não deveríamos ter criado um Superior Tribunal de Justiça. Nós deveríamos ter criado 2 tribunais, um para as questões de direito privado, direito comum, e o outro para as questões de direito público. Por exemplo, o papel de uma justiça como a justiça especializada alemã
onde eu tenho uma justiça especializada na área do direito público e os tribunais comuns, como eu tenho em Portugal o Supremo Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal Judicial. O Supremo Tribunal Judicial não se envolve com questão de direito tributário, de direito administrativo. Então, os membros dessa corte têm nível de especialização. Eu vejo agora exemplo de um excelente magistrado que era da Quinta Região, o Luiz Alberto. Ele foi alçado ao STJ, foi para uma Câmara Criminal e depois vai passar para uma Câmara de Direito Público. Ele tinha boa atuação em direito penal, mas a área dele é direito público, direito tributário, direito administrativo. Então eu penso que o grande erro começa daí. É termos um STJ onde um desembargador, será que venha do estado do Amazonas, lide muito com questões ambientais, posse de terra, aí vai para uma Câmara para julgar as questões criminais, os crimes contra o sistema financeiro. Então ele vai ficar na mão da terceirização. Mas ninguém toca nesse assunto. Não. Eu não conheço nenhum processualista. Nenhum. Não há interesse. Exatamente. Não trata de um assunto tão significativo. Não há interesse. Por outro lado, esse código, ele acabou com os embargos, ou pelo menos diz ter acabado com os embargos infringentes. Isso. Porque há comentários de que, embora o nome não exista mais, a figura até piorou, não é? E acabou com o agravo retido. Pela tua experiência, com relação ao agravo retido, valeu a pena realmente terminar com ele? E pela sua experiência, esse novo, não é chamado assim, embargos infringentes, não chega a ser mais complicado do que os embargos infringentes atuais? Eu digo isso pelo seguinte: por exemplo, eu trabalho com uma secretaria. Quando o código muda, não vai ser tão fácil mudar a mentalidade das pessoas que estão na secretaria. Então não é algo automático assim. Então mudar os embargos infringentes, dizendo que não existe mais, surgindo uma figura com um nome diferente, também não, de alguma maneira, quebra a prática e vai levar muitos anos para nós constituirmos uma nova prática? Eu vou começar pelo agravo. Eu penso que o agravo retido é muito ruim. Por quê? Porque ele deixa sempre sob condição algo que pode servir como nulidade para etapas posteriores do processo. Eu penso que a questão ela não tem relevo para ser apreciada, ou se constaria, como é na Justiça do Trabalho, um mero protesto, possibilitando-se a parte renovar aquela matéria, por exemplo, nas alegações finais, para fim de apreciação efetiva quando de uma sentença, seria um caminho. Quanto aos embargos infringentes, o que eu penso é o seguinte: eu penso que os embargos infringentes deveriam ser simplesmente extintos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal por 5-4, ou por 9-0, ou por 10-0, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou eu admito que a decisão ela é válida por qualquer que seja a maioria, ou se eu for restaurar esses incidentes, o que eu tinha que acabar era reduzir os recursos turmários para os órgãos plenários. E eu penso que essa opção que foi dada aí foi apenas, como disse, algo com um nome diferenciado, com maior complexidade. Eu lembro, sabe de quê? Quando na Constituinte brasileira disse: não, vamos acabar com o decreto-lei, porque o decreto-lei é um sinônimo de algo autoritário. Nós vamos criar uma medida provisória. A medida provisória, o decreto-lei, se enquadra naquele conceito que o Marcelo Rebelo de Souza chama de atos com força de lei. São a mesma coisa. Então aí, eu criei um filho do embargo infringente de muito pior qualidade. Lembrando sobre o 77 da Constituição, fala em decreto-lei. Isso. La stessa coisa da provvedimento provisório. Provvedimento provisório e decreto-lei, stessa coisa. É a mesma coisa. Então, de repente, eu lembro que a Constituição de 1824, lá no último inciso do último artigo, falava em medida provisória. Só que o Brasil, ao contrário da Europa, ele tem uma memória muito curta. Péssimo. Então, quando chega em 88, ninguém lembrava que então, o termo já havia sido utilizado na Constituição de 1824. Mas aí nós travestimos o decreto-lei em medida provisória. Isso, com extensão maior ainda. Sim, é verdade, porque afinal de contas, prazo de 30 dias, por exemplo, que era o prazo originário. Decreto-lei tinha prazo de 60 dias. Então 30 é menor do que 60. Mas quando o Supremo Tribunal Federal admitiu, não constava no texto, a reedição de medida provisória,
30 mais 30 mais 30 mais 30, superou em muito 60. E aí vem uma coisa, às vezes, mais importante do que o texto é a mensagem subliminar. Por exemplo, existe uma certa tensão entre o STJ e o STF. É verdade. Não é? Esse código fala em aproveitamento do processo. Então, se a matéria um tribunal incompetente encaminhar para o tribunal competente, ao invés de extinguir, o que pensa disso? Para dar o maior rendimento possível para cada processo? Eu penso que isso é um bom caminho. Eu sempre tentei, nas coisas pequenas, seguir uma linha mais ou menos como essa. Por exemplo, uma coisa pequenininha comparada com isso. Quando nós recebíamos um processo, que o processo deveria ter ido para o juizado, e foi ajuizado na Justiça Federal Comum, aí o juiz extinguiu. Eu defendi, não devíamos extinguir isso, devíamos encaminhar. O processo segue. O que a gente vai ter se não fazer? A gente vai ter um novo ajuizamento, um novo ônus de custa, toda a repetição dos chamados articulados do processo, como o português chama, sem necessidade. A questão jurídica está posta. Só porque essa questão seria do juizado ou seria do outro, simplesmente reconhece que não é daquele e manda. Aí alguns dizem não, mas o sistema, até esse argumento se usava, o sistema de informática é diferente. Eu disse, muito bem, a gente determina o encaminhamento e fixa um prazo para que a parte faça a conversão, mas aproveite o processo. Eu sempre tive uma ojeriza contra as tentativas de extinção do processo sem resolver as questões. Nesse ponto, eu lembro muito de um jurista que foi do TRF, que no mérito divergia dele muitas coisas, mas um cara que tinha um sentido prático excepcional, que era o professor Hugo Machado. Ele dizia sempre que a gente puder, por de lado a preliminar, para examinar a questão de mérito, deve agir assim. Mas aí eu te pergunto, esse código fala em coisa julgada para questões prejudiciais. Certo. Então, em princípio, a coisa julgada atingia apenas o objeto do processo. Isso. Principality. É. Agora, coisa julgada para questões prejudiciais. Já chegasse a pensar sobre o assunto? Existir para... O que é uma questão prejudicial? É uma preliminar que, em função da análise daquela preliminar, o mérito sofrerá uma interferência daquela decisão. Coisa julgada para questões prejudiciais. Eu acho que é importante. Eu acho que porque se aquilo representa um óbice, porque muitas vezes a gente no Brasil cai com uma história que é a questão de examinar o mérito da questão, a questão de justiça. Vou dar um exemplo disso. Na Espanha, na justiça administrativa, tem o correspondente, entre aspas, aos juizados especiais e tem as alçadas. E eles entendem que não há necessidade de incidente de uniformização, não sei se você sabe disso. Ele diz o seguinte, digamos, a corte administrativa, vou usar a expressão nossa, para questões de menor relevo de Barcelona decidiu de um jeito, pouco interessa se a de Madrid decide de outro. O que interessa é se aquela questão era de alçada menor e era para ter uma solução rápida, ótimo. A justiça de Barcelona, entendendo as peculiaridades daqui, entende assim. A de Madrid é interessado, não tem problema. Nós temos, inclusive, foi o Junab, quando era advogado-geral, que veio com a história da TNU. Que então, o juiz tem uma atuação brilhante na TNU, mas eu pensei que não devia haver TNU, não. Certo, por quê? É porque nós teríamos uma solução muito mais rápida. Às vezes, mas pode ser que o Tribunal Regional da Quinta Região entenda de um jeito e o do Rio Grande do Sul de outro. Não tem problema nenhum. Mas eu te pergunto ainda sobre a TNU. É muito comum a TNU, até que a TNU é Turma Nacional de Uniformidade Juizados Especiais Federais, no caso. Ela emite uma súmula e aquela matéria também julgada por um TRF da Quinta Região. Isso. Então fica uma coisa um tanto estranha, porque a TNU é composta de juízes de primeiro grau. Aí emite uma súmula sobre uma matéria previdenciária, muito comum matéria previdenciária. Aí o TRF da Quinta Região, ou da Quarta Região, da Terceira da Região, enfim, de qualquer região, ele vai, composta por desembargadores, ele pode simplesmente nem considerar aquela súmula, não é apenas uma decisão. E aí nós criamos uma situação complexa de instabilidade. Como assim? Você vai ter uma pessoa com uma decisão até sumulada, porque a matéria foi julgada pelos juizados especiais federais, até a TNU. E uma outra pessoa
que está tendo o processo julgado por um tribunal regional federal com a decisão inversa. Eu vou dar um exemplo disso. E aí, essa uniformização de jurisprudência que se propõe a TNU, não poderia atingir também os tribunais regionais, federais, ou não? Por quê? Eu penso que não. Eu penso que os tribunais regionais, as turmas regionais, na verdade, representaram uma restauração de algo que a Constituição de 88 acabou. O que é uma turma regional? É um tribunal de alçada. Tem um nome. É um tribunal que tem uma limitação de valor. Uma turma recursal. Uma turma recursal. Eu diria que a TNU funciona quase como um superior tribunal de alçada. Eu penso que por isso que eu digo que não precisava nem devia haver essa uniformização. Ele é um tribunal de alçada. Esqueça a denominação. O que era um tribunal de alçada? Era um tribunal que no campo criminal julgava aquelas questões criminais de menor repercussão, de menor potencial ofensivo, e nas questões civis em função de valor. Basicamente era isso. Como tinha os tribunais de alçada de São Paulo, os civis, e depois foram incorporados. Isso me remete a uma questão que eu acho significativa, sobre a qual eu pensei muito, né? Tendo trabalhado tanto tempo em turma recursal e 4 anos na turma nacional. Será que os juizados especiais, de alguma maneira, não foram criados? Porque o Brasil, digamos assim, falando de uma maneira suave, o Brasil, ele tem uma grande dificuldade com a isonomia. Verdade. Há quem fala em justiça de ricos e justiça de pobres. Isso. E há um artigo, e há uma disposição na legislação dos juizados especiais que, no meu entender, é absolutamente inconstitucional. No juizado especial estadual, mesmo sendo uma questão de pequeno valor, se eu quiser, eu mando na justiça comum. Na justiça federal, não. Eu estou segmentado. Essa é a justiça de pobre e essa é a justiça de rico. Então, isso me parece importante, porque como eu acredito que uma das grandes mudanças que ocorreu na Justiça Federal, como eu disse há pouco, foram juizados especiais, e agora, eu tenho trabalhado tanto tempo nisso, e agora eu chego e digo que o Brasil tem uma característica cultural de justiça de rico e justiça de pobre. Isso. E aí, com toda a sua experiência, diz, olha, então um juizado especial seria a justiça dos pobres. Seria uma maneira de separar a justiça dos pobres da outra justiça. Com que objetivo? Não ampliar os tribunais regionais federais, ou não criar novos tribunais regionais federais. Concordaria com isso ou não? Eu penso que um desastre, eu cheguei até a escrever sobre isso, seria a criação de novos tribunais regionais federais. Seriam focos de divergências jurisprudenciais cujos critérios de fixação eram meramente políticos. Quando esse projeto essa PEC foi aprovada, eu escrevi um artigo até longo sobre isso na revista de Processo, que basicamente bateu com as ideias que o ministro Joaquim Barbosa teve. Para que eu tenho um tribunal regional federal com sede em Manaus, um TRF com sede na Bahia, outro em Minas, enfim, outro no Paraná? Eu precisaria, se quisesse racionalizar, criar um tribunal para Minas e Bahia, que era 40%, uns 50% da primeira região, tirar o Piauí da primeira região, deslocar para a quinta, o problema estaria resolvido, porque o Paraná não precisa de tribunal. Então, assim, essa fragmentação é complicada. Agora, quanto à ampliação dos tribunais para atender essa demanda, eu acho que teria sido muito melhor do que a criação de tribunais. Mas ou então, não ter TNU. Isso que eu queria que, novamente, firmássemos. Acredita que os juizados especiais, as turmas recursais, foram criadas apenas dentro dessa perspectiva de que no Brasil há uma justiça de pobre e uma justiça de rico, mas também com a perspectiva de que essa outra justiça, que não é dos pobres, ela deve ser, digamos assim, com tribunais estabilizados, sem novos juízes ali compondo, porque isso poderia instabilizar a jurisprudência. Então, esse teria sido um dos motivos pelos quais... eu acho que não houve, eu não sou muito a favor da teoria da conspiração, que não houve um intuito deliberado de assim o fazer. Mas terminou... Eu lembro que na França tem 3 tipos de justiça. Não é? Mas terminou por assim ser, no caso brasileiro, entendeu? Então, terminou com esse resultado. Eu não digo que... Eu digo que não, porque nós participamos. Eu não sei se... Acho que já era da Justiça Federal também. Houve grandes debates, inclusive um aqui no TRF da 5ª Região. Eu era juiz de primeiro grau.
compus um grupo que terminou fazendo a redação do rascunho do texto, que foi depois encaminhado. O intuito não era bem esse. Eu acho que não se meditou. Para mim, o grande problema é a exclusividade. Porque se eu tirar aquela exclusividade, não, eu posso entrar na justiça de primeiro grau, de juizados especiais, que seria mais rápida, ou entrar na outra. Será um critério meu. Agora, eu criar a exclusividade é complicado. Esse é o ponto que eu penso. Vejamos, o Supremo Tribunal Federal, mal ou bem, foi uma proposta de emenda constitucional aprovada. E para uma emenda constitucional ser aprovada, requer um quórum qualificadíssimo. Isso. Duas vezes em cada uma das casas. A matéria nas férias foi suspensa liminarmente por um juiz do Supremo Tribunal Federal. O presidente. Pelo presidente, que estava, na época, como se tratava de férias, implantando. E depois foi decidido por Fuchs. E até hoje não foi decidido. Foi. Então, não me parece que o Supremo Tribunal Federal está atrasando muito essa decisão? O Supremo Tribunal Federal, no meu entender, ele tem uma postura, muitas vezes, de decidir por não decidir. Certo. Eu penso que isso não é o bom caminho. Ele podia negar ou conceder, mas não apreciar. Sabe, o Brasil é um dos poucos países que existe cautelar em processo de controle de constitucionalidade. Porque o processo de controle de constitucionalidade, uma cautelar, é uma situação de insegurança. Então, a matéria chega, ouvidos os interessados, o Supremo teria que decidir. Não é possível que o ministro precise de anos e anos a fio para decidir. Vou dar um exemplo. Naquele caso referente a financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Certo. Depois de 6 votos numa linha, o ministro pede vista. E não traz mais. Ou não trouxe ainda. É justo na sociedade, ele traga para dizer. Porque quando eu peço vista e não trago, se eu penso contrário aos outros, eu estou fazendo com que uma inconstitucionalidade ela persista até que eu não tenha mais condições de resistir e ter que devolver os autos. Isso é ruim. Mas por exemplo, é morte no código, porque se esse código aposta que os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal tem um caso mais vão decidir para criar uma estabilização na jurisprudência, se os tribunais superiores e o STJ têm por estratégia não decidir, então esse código... Eu não diria que ele tem por uma das suas estratégias não decidir. Vou dar um exemplo. Quando entrou em vigor a Constituição de 88, criou o regime jurídico único e estabeleceu que os servidores que eram estáveis no sistema anterior seletista, eles seriam estáveis e aquele tempo dele de servidor seletista, ele poderia ser computado para um concurso público. Então ele não seria automaticamente transformado em estatutário. Então, mas a Lei 8.112 Federal, a Lei Complementar 03 do Estado de Pernambuco e todas as outras, automaticamente chamaram todos estatutários. Foi. O procurador demorou, mas entrou o Cláudio Fonteles com um ADIM. Não foi julgado e nem vai ser nunca. Então é o seguinte, o Supremo resolveu o que não era para resolver. Isso não caberia uma ótima tese de doutorado, se pegar, digamos, 20 situações em que o Supremo resolveu não resolver e dizer que técnica é essa e qual é a previsão constitucional da maior corte de justiça do país, resolveu não resolver. É complicado. Esse código fala em interpenetração das civilizações. Isso. Ora, se nós temos características tão diferentes da Europa e dos Estados Unidos, em que medida seria possível, ao ponto de o Supremo ter questões que não decidem, em que medida seria possível falar em interpenetração de civilizações, se somos completamente diferentes? Eu acho que completamente diferentes não somos uma mistura, somos uma mescla, e uma mescla que não se confunde com os produtos originais. Isso aí é uma figura de retórica. Interpenetração de civilizações é retórica. Então falar em transconstitucionalismo também seria... Palavras bonitas. Seria uma isso parece, professor Hélio, quando um indivíduo fez uma bela palestra no interior de Minas Gerais e quando acabou os alunos vieram aplaudir. Muito bonita a sua palestra, professor. Aí ele disse: o que vocês acharam das minhas conclusões? A gente não entendeu nada, mas foi bonito. É isso aí.
Porque, de alguma maneira, a gente ouve falar muito em teoria sobre interpretações, teorias das decisões, não é? Mas para construir uma teoria, esse é um assunto que eu peço que é uma reflexão final dessa nossa oportunidade de conversar com o Dr. Francisco Queiroz. Afinal de contas, é uma pessoa que já atingiu a maturidade intelectual como professor titular, de Direito Administrativo em uma das maiores instituições do Brasil na área jurídica, foi presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, larguíssima experiência prática. A teoria, ela não quer se aliar à prática, e a prática também não quer se aliar à teoria. Esse divórcio é um divórcio permanente. Não, eu acho que pode chegar pelo menos a uma união estável. Eu acho que o que interessa é eu saber que a teoria é para resolver, ele tem um caráter de utilidade. Eu vou dar um exemplo, não valorizando minha atuação. Nos últimos anos meus no tribunal, eu consegui manter o gabinete com a menor número de processos em andamento. Nós tivemos, quando eu me aposentei, tínhamos 120 processos. O mais antigo tinha 60 dias. Agora, isso era o seguinte: eu tenho um tempo para julgar, um tempo para estudar e um tempo para resolver. Então, eu não posso pegar um processo que tem teses bonitas, interessantes, e usar aquilo como 6 anos de estudo, 4, 3, não, eu tenho X dias, em X dias eu tenho que dar uma solução. Então, concretamente, como diretor da Faculdade de Direito Recife, o que é possível fazer para que teoria e prática se completem, fiquem integradas? Nós estamos tentando exatamente reforçar, no caso da faculdade, o núcleo de prática, o núcleo para mim, uma das grandes coisas do futuro é a arbitragem, a mediação e as conciliações. Por exemplo, esse código poderia ter ido muito à frente, possibilitando as instruções extraprocessuais que você encontra em países como os Estados Unidos. Eu discuto com a outra parte, chegamos a um acordo com a prova, colhemos a prova, ouvimos as testemunhas, e aquilo vai para a justiça pronto. Tem tanta coisa que seria coisa de ordem prática para resolver, deixando um pouco de lado tanta teoria. Eu acho que se esse código tivesse sido mais apegado a instrumentos práticos para a agilização das discussões processuais, nós teríamos um grande avanço. Mas vamos torcer que dê certo, que haja essa compreensão, que depende muito do sentido que se dê esse texto. Um texto com o objetivo de dinamizar a relação processual. É isso que deve ser. Bom, eu sei que vocês que estão assistindo também, eu queria agradecer ao Dr. Francisco por ter vindo e nos permitido conversar, eu acredito, sobre temas tão significativos, né? Sobre processo civil, sobre direito administrativo, sobre direito comparado, sobre até direito tributário, não é? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado muito. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui com você.